Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual estratégia eu estou usando para aprender programação de forma eficiente. Vamos lá? Bem-vindo ao canal Programando Depois dos 30. Vamos para mais um vídeo? Quando eu decidi aprender programação, bateu aquela dúvida, né? Por onde eu começo? Aí eu pesquisei, testei algumas coisas e hoje eu sigo um checklist bem básico, mas que tem me ajudado bastante. Não é uma fórmula mágica, é só o que eu estou aplicando nos meus estudos e que, de certa forma, está me ajudando muito no meu aprendizado. Eu lembro que quando eu comecei mesmo, eu fiquei muito perdido, porque tem muitas linguagens, né? Python, JavaScript, bancos de dados, ferramentas e frameworks. Dava até uma confusão na minha mente com tanta informação. Mas aí eu percebi que eu precisava ter calma e me organizar com um passo a passo, porque senão eu iria me perder nesse caminho. E com isso eu não ia sair do lugar, não ia aprender nada. Então foi a partir daí que eu resolvi criar para mim mesmo uma espécie de um checklist para me orientar no que eu deveria estudar e a partir disso eu me aprofundar. Não que seja só isso, mas a partir disso eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho feito, eu vou me aprofundando em cada tópico desse. Então é só para me dar um norte mesmo do que eu tenho que iniciar e a partir disso eu ir me aprofundando, pesquisando mais sobre determinado assunto. No vídeo anterior mesmo, aqui do canal, eu falei a vantagem de você estudar sozinho por cursos grátis. Então, a partir disso, é interessante você saber também por onde você iniciar. Por mais que às vezes você está fazendo cursos grátis, seja pelo YouTube ou qualquer outra fonte, é interessante você ter um norte para você não se perder. E a partir desse checklist, eu estou aprendendo dessa forma. E talvez pode ser que seja interessante para você também. Se curte esse tipo de conteúdo e o canal, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então eu utilizo esse checklist aqui, que eu vou mostrar agora para vocês, como uma referência, mas não que seja só isso. Igual eu falei com vocês, a partir de cada tópico aqui, por exemplo, variáveis, operadores, então eu vou me aprofundando em cada um, pesquisando mais sobre isso e vendo como que eu posso aplicar isso na prática. Então aqui, por exemplo, o tópico 1 é entender lógica de programação e pensamento computacional. Então eu fui vendo o que eu teria que aprender sobre isso, o que seria lógica de programação. Daí eu comecei estudando lógica mesmo, porque você estudando a lógica te faz pensar mesmo como um programador, o que deve ser feito ali primeiro, né? Ter uma sequência mesmo, lógica, de você executar determinado programa. E a partir disso, eu começo a criar exercícios simples, utilizando variáveis, operadores, condicionais, loops, né, que seriam laços de repetições, e também funções. Então, a partir de cada tópico aqui, eu vou me aprofundando, vou pesquisando mais e vendo como que eu posso estar aplicando aquilo. Então, aqui eu coloquei até mesmo um exemplo aqui. Por exemplo, peguei uma variável, ela recebe aqui 33 anos, né? No caso aqui é a idade, e aqui eu faço uma condição. Se a idade for maior ou igual a 18 anos, vai imprimir essa informação. Você é maior de idade. Caso a pessoa não tenha uma idade maior ou igual a 18 anos, então a pessoa seria menor de idade. Então aqui é só um exemplo simples, mas que a partir disso aqui você vai vendo na prática mesmo como que já seria você aplicando, por exemplo, uma condicional. No caso aqui um if e um else em Python. Mas a ideia é basicamente a mesma da lógica para qualquer linguagem de programação. Eu coloquei aqui em Python, mas poderia ser qualquer outra linguagem que você esteja iniciando. No caso, agora eu estou aprendendo Python, então por isso que eu já coloquei aqui mesmo em Python. O segundo ponto aqui
é escolher a sua primeira linguagem. Python aqui é o mais recomendado porque é uma linguagem bem simples e fácil de você utilizar para quem está iniciando, comparado com outras linguagens, né? Lógico, mas você pode estar escolhendo qualquer linguagem que você queira iniciar, seja um JavaScript, seja PHP, enfim, qualquer linguagem. Eu particularmente eu achei assim a sintaxe do Python bem fácil e eu já consegui rodar ali meus primeiros códigos, imprimindo uma informação na tela. Foi bem intuitivo ali inicialmente, por mais que fosse uma coisa nova para mim, mas eu achei bem simples de iniciar mesmo. O terceiro ponto aqui é a questão de noções básicas de algoritmos e estrutura de dados. Eu fui me aprofundando aqui também com relação a esse tópico, e a partir disso eu fui vendo o que seria listas, dicionários, pilhas e filas, e daí eu fui testando e sempre colocando tudo em prática, porque eu percebi que quando eu ficava muito só na teoria e não praticava, aquilo não entrava na minha mente, eu não conseguia entender muito bem, e na hora que eu ia praticar não saía nada. Por isso que é importante sempre você ver uma teoria, mas praticar aquilo. Eu diria mais até praticar do que ver só a teoria, porque quando você vai praticando, por mais que você ainda não sabe tudo sobre aquele assunto específico, você vai pesquisando depois. Então você pratica primeiro e depois vai para a teoria. Meio que você faz o inverso. E isso, de certa forma, tem me ajudado bastante. Aqui eu também deixei aqui um exemplo aqui de lista de tarefas, né? Então, no caso aqui, criei uma variável chamada tarefas, e aqui recebe essa lista, no caso, estudar Python, fazer exercícios, ler um livro, e aí aqui ele imprime. Python começa com um índice 0, então qual a primeira informação que ele iria imprimir aqui para a gente na tela? Seria estudar Python, seria essa primeira informação aqui dessa lista de tarefas. Se eu quisesse imprimir todos, aí eu poderia colocar aqui a posição 1, posição 2. Então é dessa forma que é feito em Python. E aí com isso eu venho agora para o outro tópico, que é a questão do versionamento de código. Seria o Git e o GitHub. E a partir disso eu vou salvando todos os meus códigos, os meus projetos, eu já vou subindo para o Git e GitHub, justamente para eu não perder nenhum projeto. Porque às vezes, né, seu computador pode dar algum problema e aí você perder todos aqueles projetos que você já realizou. Então, para que isso não aconteça, é sempre recomendado, né, você subir todas essas informações para o Git e GitHub. E eu estou fazendo exatamente isso. Tem alguns comandos para você salvar todas essas informações. Aqui é só alguns comandos básicos mesmo. É a partir disso aqui que eu vou pesquisando mais. Então, tudo isso aqui é só para você ter um norte do que você deve fazer primeiro. É como se fosse realmente um passo a passo. É para eu não me perder no que eu venho estudando. E o quinto ponto aqui, que eu coloco para mim mesmo, é a questão de praticar. Praticar com projetos pequenos. E a partir desses projetos pequenos, eu vou avançando para um projeto maior. Mas sempre tentando manter aquela base, a lógica de programação. E aí eu tento praticar bastante. Então, por exemplo, vamos dizer assim, 80% é prática e 20% teoria. Basicamente é isso. Então, sempre tentando praticar, por mais que já são conhecimentos ali que eu já sei fazer, mas ainda eu sinto que eu devo praticar justamente para não esquecer, porque o interessante nem é sempre você adquirir um conhecimento novo, mas manter aquele conhecimento que você já tem, e para isso é você praticar. Então eu tento praticar bastante com aquilo que eu já sei, para que eu não esqueça a base. E aí alguns projetos aqui que eu coloquei como exemplo mesmo, que eu venho praticando. Então, calculadora simples, lista de tarefas, agenda de contato. Nós já fizemos aqui mesmo vários vídeos no canal sobre alguns desses projetos aqui. Fizemos um sistema de agendamento do zero e depois nós evoluímos ele, deixamos um sistema mais específico, inclusive, né? Deixamos um sistema de agendamento de uma barbearia. Então, a partir disso que eu vou tentando colocar ali tudo em prática que eu venho aprendendo e criando alguns projetos aqui e compartilhando com vocês também esse meu aprendizado. Uma coisa que eu percebi é que não adianta querer aprender tudo ao mesmo tempo, porque é quase que impossível. Então eu tento estudar um pouco a cada dia, por mais que tem muitas
coisas do dia a dia para fazer, seja trabalho, enfim, a rotina de casa, né? Então eu sempre tento tirar ali um tempo para estar estudando, seja meia hora, 1 hora, e os outros dias, principalmente nos finais de semana. Sempre que eu consigo, eu tento tirar ali um tempo um pouco maior para estar estudando, colocando em prática. E eu sei que você também talvez esteja aí nessa mesma jornada assim como eu. Então o mais importante, tenha calma, não se desespere, porque realmente é muita informação, isso aí é fato, mas você não precisa ser perfeito em tudo, você só está iniciando, então procura entender, ter uma base bem boa mesmo com relação à lógica de programação, e a partir disso você vai avançando aos poucos, porque o mais importante é você ir avançando, porque senão às vezes você quer avançar de uma vez, quer saber tudo, de tudo, ao mesmo tempo, e acaba que você não aprende nada. Então vai com calma. Eu fiquei assim também no início, eu fiquei bem, às vezes assim, eu me senti até um pouco ansioso, porque muito conteúdo e acaba que você quer aprender tudo de uma vez e você percebe que não está aprendendo nada, mas só que é assim mesmo, faz parte. E o importante é você entender, você aceitar que é assim. E a partir do momento que você entende e aceita que é assim, você reduz ali o seu nível de ansiedade, você se organiza melhor nos pensamentos e se planeja melhor. Então, com esse checklist aqui, eu mostrei aqui para vocês o que eu venho fazendo, e isso me ajudou bastante. Eu não fico tão ansioso assim com relação ao conteúdo, do tanto de coisa que eu tenho que aprender. Eu sei que esse checklist aqui não é perfeito, mas assim, é algo que tem me ajudado. Alguns resultados no sentido de eu concluir alguns projetos que eu tinha interesse em fazer e tem dado certo. Talvez dê certo também para você, mas eu não posso te afirmar. É só mesmo você vendo o que você consegue aplicar aí para sua vida, para sua rotina, para o seu dia a dia. Agora, me fala aí nos comentários o que você tem praticado, se você já segue uma trilha de estudos para você ter uma direção, o que você tem feito? Eu quero saber de você. Compartilha aqui com a gente a sua experiência, porque assim a gente vai trocando informações e também adquirindo conhecimento. Então por hoje é isso, pessoal. Eu compartilhei aqui com vocês a trilha de estudos que eu venho seguindo e que tem dado certo também. Espero que possa te ajudar aí de alguma forma. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês baixarem essa trilha aqui de estudo que eu venho utilizando. E aí vocês podem estar replicando ela aí também, fazendo as alterações que vocês acharem interessante e tendo uma trilha de estudos mais adequada ao seu dia a dia e talvez aos seus interesses. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor na sua jornada. Deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para continuar acompanhando comigo essa jornada no mundo da programação. Nos vemos no próximo vídeo.